Hoje a gente está recebendo aqui uma empresa que está revolucionando o mercado imobiliário. Uma empresa que está dominando aí a questão de inteligência artificial de forma prática para as incorporadoras e para os corretores. E a gente recebe a visita aí do Gabriel Maracaípe, conhecido como Maraca, que é CTO da Morada aí, e também o Henrique, que é responsável pelas parcerias. Hoje a gente vai bater um papo a respeito do que tem dado certo, a respeito das estratégias de marketing comercial para esse público B2B, né, do mercado imobiliário. E eu descobri aqui que o Gabriel, o Maraca, ele é quase conterrâneo, né? Viveu em Anápolis, conhece aqui muita gente de Anápolis, então vai ser um bate-papo muito interessante. Bom, Gabriel e Henrique, eu queria agradecer aí a visita de vocês aqui na Skyline e queria que vocês começassem explicando, né, o que é a Morada, né? Se fosse explicar de um jeito fácil, né, que todo mundo que está assistindo aí pudesse entender o que a Morada faz. Me conta um pouco a respeito. A Morada é a maior empresa de inteligência artificial do mercado imobiliário, muito focado no mercado de incorporação. Nós temos uma plataforma de IA, agentes generativos, que já atenderam mais de 2 milhões de pessoas, né, no Brasil todo, no mundo todo. Né, 100% dos DDDs do Brasil já conversaram, mais de 100 países, então assim, tem um alcance e uma escala muito grande. Né, é um mercado que tem uma demanda gigante, né, então a gente está crescendo pra caramba nesse mercado aí. E a gente está falando que seus clientes principais são clientes que também são clientes da Skyline, são incorporadoras, né? Até o Henrique, né, tá bem focado nessas parcerias estratégicas de quem permeia esse ecossistema, né, em relação às incorporadoras. Me conta até antes de você, né, começar a namorada, depois a gente passa para o Henrique sobre esse background aí, né, se você é da tecnologia. Como você chegou até a Morada? Cara, é uma história muito curiosa, assim. Eu desde sempre trabalho na indústria, né, da tecnologia. Trabalhei em várias empresas atendendo diferentes segmentos, mercado, né, educacional, a indústria farmacêutica, de manufatura, mercado de marketing de conteúdo e, por uma ironia do destino, um pouquinho de sorte, eu entrei, né, fui convidado a ser sócio da Morada há quase 3 anos atrás ali, e foi num momento que a gente estava numa virada ali, né, a gente estava num momento onde a gente estava vendendo, né, imóveis, né, com uma pegada muito digital, inovadora, e a gente entendeu, né, e criou um produto, né, de IA para o mercado imobiliário, na verdade, primeiro para nos atender, que a gente sentiu ali as dores, né, e aí a gente conversando com alguns parceiros nossos, a Direcional, né, Cyrela, dentre outros, né, imediatamente houve um match e a gente entendeu que havia uma necessidade, uma demanda de mercado aí. Isso foi antes do ChatGPT ser lançado. Então, assim... Que timing. Total. Então, assim, a gente acertou muito, né, na construção, e a gente está surfando a onda aí, né? Então, e aí eu entrei já à frente do time de tecnologia, né? E estamos desenvolvendo aí o produto, né, as IAs da Morada. Muito bom. Até quero aprofundar depois aí dos seus desafios nessa entrada no mercado imobiliário, né, que é um mercado muito específico, né, tem suas especificidades ali, muito importante entender essa dinâmica. Total. Henrique, até me conta então como que você também chegou, né, na Morada, né, a empresa, vocês estavam me contando aí, né, a empresa tem um pouco mais de 4 anos, já tem aí um time robusto aí de mais de 70 pessoas, né, tem crescido bastante, eu vejo vocês em muitos eventos diferentes, tem feito um bom marketing, né, e a gente vai querer aprofundar nisso também. Mas me conta aí, como que você chegou até esse mercado? Bom, eu já sou do mercado imobiliário há um tempo, na verdade. Assim, a minha formação é arquiteto, sou arquiteto de formação, mas sempre trabalhei num ambiente mais de negócios, assim. Então hoje eu estou nessa frente de parceria justamente porque é algo que eu sempre desempenhei na minha trajetória, né? Eu já trabalhei, eu sou de Belo Horizonte, então sempre morei em Belo Horizonte, e trabalhei durante muito tempo numa construtora em Belo Horizonte que chama Precon.
e é muito focada no Minha Casa Minha Vida, assim. Então eu trabalhava muito no departamento comercial da Precon, e aí lidava muito com o cliente, né? Lidava muito com o corretor, lidava muito com obra no dia a dia, trabalhava até uma indústria de pré-fabricados, então eu trabalhava muito dentro da indústria também, dentro da sabia obra. que a Precon tinha uma unidade aqui, né? Sabia. A Precon é uma empresa grande lá, assim, hoje são 3 grupos, na verdade, assim, da Precon. E aí eu trabalhei durante bastante tempo lá, mas sempre voltado mais para a área comercial. Depois de um tempo eu fui para a MRV. E a MRV é gigante, né? Uma empresa muito grande, assim, está no Brasil inteiro. E sempre trabalhei também dentro de uma área mais comercial, mais voltada para inovação dentro da MRV, né? Eles têm um hub de inovações lá que chama Mundo da Casa e é focado muito para os interiores dos apartamentos, para os serviços condominiais. Esses grandes diferenciais que hoje em dia as construtoras estão trazendo. E sempre lidei muito com parceiros, né? Então sempre viajei muito, sempre visitei muito todos os parceiros dentro desse ecossistema. E aí depois da MRV fui para Morada, então é a minha primeira experiência no universo de tecnologia, assim. E aí, assim, de fato, quando você está no dia a dia do mercado imobiliário, você consegue visualizar algumas das dores de mercado, principalmente de inovação, né? Mas foi na Morada que eu consegui ter uma percepção muito maior, assim, do que a gente consegue oferecer e agregar para esses clientes. Então, acho que é um super diferencial, assim. E inteligência artificial, hoje em dia, todo mundo fala de inteligência artificial, todo mundo vive inteligência artificial no dia a dia. Então, acho que é fundamental, assim, né? Unir inovação e tecnologia com o mercado imobiliário, que carece muito ainda disso, né? Até queria aproveitar esse gancho, né? Perguntar para vocês. Você já veio, né, desse contexto do mercado imobiliário, você de tecnologia. Se a gente pensar, né, na visão de vocês, o que é o mais desafiador hoje em dia de unir justamente a tecnologia com o mercado imobiliário, pensando que quem está na ponta ali é o corretor de imóveis, né? Que muitas vezes ele tem diferentes graus de instrução, né? A gente tem ali a oportunidade de ter um imobiliário, a gente sabe ali os desafios do dia a dia do corretor. Às vezes você faz uma ferramenta incrível, mas ele não usa, porque às vezes não sabe usar ou porque não foi fácil para ele chegar até ele de alguma forma. O que seria aí na visão de vocês esse maior desafio e de unir a tecnologia para esse profissional ali que está na ponta? Para mim é entender de fato quais são as dores dele e fazer um produto que de fato se adapte, né, ao dia a dia dele, né? Mesmo quando a gente está falando do mercado de corretores, existem diferentes formas de você trabalhar, né? A gente tem, por exemplo, grandes incorporadoras que às vezes têm time in-house, eles trabalham de uma forma, outras imobiliárias que têm times de corretores, geralmente são autônomos, né? E a forma de se trabalhar é completamente diferente. Então, primeiro a gente precisa entender exatamente como que é essa forma de trabalhar, né? Geralmente exige muita mobilidade, o corretor tá na rua, muita agilidade. Então, uma das coisas que a gente aprendeu logo no início, quando a gente estava desenvolvendo nossos produtos, é que a melhor interface, o melhor canal para a gente ofertar o nosso produto não seria através de um aplicativo, não seria através de um site. Um dos nossos acertos foi escolher o WhatsApp como o canal onde o produto ele seria entregue ali para o corretor. Porque a ferramenta principal de trabalho do corretor é o WhatsApp. Então, assim, se você não tá junto, se você não entende ali, né, qual que é o dia a dia, a dor, né, talvez você gaste muito dinheiro, muito tempo, criando um negócio magnífico ali, né, muito bem pensado ali a nível de UX, UI e tal, mas quando no final do dia ele nem vai entrar, ele nem vai baixar, porque às vezes o celular dele não tem espaço ou ele não tem preguiça de usar vários aplicativos, né? Então é um mercado que a gente tem que aprender mesmo, né, como que funciona, né? E só na prática mesmo, estando junto, né, conhecendo,
a gente consegue pegar isso. Então, os desafios, para mim, hoje, estando à frente do time de tecnologia, de produto, é passar isso para o time, né? Passar essa percepção, né, de que o nosso usuário ele tem uma maneira particular de trabalhar, né? Diferente de uma pessoa que está trabalhando no escritório todo dia, com um computador, com uma tela grande, né? Então, passar essa percepção e a gente construir os nossos produtos, né, pensando nisso. Então, para mim, um dos maiores desafios está aí, né, encontrar ali qual que é o balanço entre isso. Muito bom, é conhecer justamente o usuário, né? Quem paga a conta é a incorporadora, mas o usuário ali na linha final é o corretor. Até dividir uma coisa com vocês, é que quando entra novos colaboradores, né? A gente passa esse período aí de integração, onboarding, e até eu comecei a colocar, eu mesmo faço isso, eu pego ali uma pauta para explicar. Claro, não aprofundo tanto os bastidores de uma incorporação. Porque às vezes, muitas vezes, os colaboradores entram, não são do mercado, não tem noção do quanto tempo demora para um terreno ficar disponível para um lançamento. Né? As pessoas nem sabem o que uma incorporadora faz. Não sabe. A primeira pergunta que eu falo é assim, qual que é a diferença de uma incorporadora e uma construtora? Exatamente. Né? E é interessante que depois, né, a pessoa começa a entender um pouco mais, que sabe que no momento de um lançamento imobiliário, passou às vezes ali 2, 3, 5 anos, décadas, até de um planejamento ali daquele lançamento. E então isso está muito em linha do entender o mercado, né? Muito interessante. Queria entrar numa pauta aqui, que, igual comentei, que eu encontro vocês em diversos eventos, né? Vocês têm feito uma diferenciação, no meu ponto de vista, que é a forma de vocês conectarem com esses incorporadores. Seja por pequenos eventos, seja eventos maiores que vão trazer algum tema ali. Se vocês puderem compartilhar aí, o que tem sido mais assertivo para vocês para ter ali o ICP que vocês gostariam conhecendo a morada? Perfeito. Vou falar um pouquinho, se você quiser complementar, fica à vontade. Uma das coisas que dá mais resultado para a gente é essa nossa estratégia de eventos, né? E evento é uma coisa muito grande, né? O mercado de eventos, existem eventos de diferentes tamanhos para diferentes públicos e a gente tem uma diferenciação de estratégia no que a gente, como que a gente quer estar presente em determinados eventos. Alguns a gente entende que às vezes a gente ou não está presente com stand, a gente vai, ou às vezes nem tá. Então, o que pega muito? Primeiro, o público do evento, né? Talvez a gente vai falar um pouquinho de CP, né? Hoje o nosso mercado-alvo, né, é um mercado principalmente de incorporação, né? Loteadora e tal. Então, existem vários eventos para o mercado, mas que não são necessariamente focados nesse público, né? Então, você pega ali por exemplo, Conecta Imob, né? Outros eventos muito grandes que acontecem do mercado, você tem uma presença massiva de pessoas ali. Obviamente vão algumas pessoas que podem ser do ICP, mas nossa estratégia nesses eventos é de marcar presença, né, então ter um trabalho de awareness, mostrar que a morada existe, né, mostrar o que a gente faz, né, e fazer um trabalho de construção de marca, né, e de presença. Agora, quando a gente quer atacar de fato ali, né, o nosso público, o mercado-alvo, a nossa estratégia que dá mais certo é a gente trabalhar com eventos menores, né? Então, Vocês têm ali, né, o Morada Day, Morada Experience. Exatamente. A gente tem vários eventos da Morada. A gente tem o Morada Day, que é um evento onde a gente, em um dia, né, a gente faz uma agenda que é muito rica e focada ali em conteúdo, né, para o incorporador principalmente, né, para o loteador. A gente traz ali pessoas de muito calibre, né, do mercado. Geralmente só para aproveitar, geralmente vocês cobram o ingresso desse evento ou são convites? Não, hoje o Morada Day hoje não é cobrado. A gente tem um evento que é exclusivo por convite, que é o Morada Experience, que eu já falo dele. O Morada Day, a gente faz essa agenda, essa pauta, né?
Aí tem painel com pessoas de referência, o público, a gente faz um trabalho ali para tentar acertar e ter o maior número de pessoas ali, né, decisores, influenciadores no processo, né, do nosso mercado. E é uma estratégia que para nós é muito bem sucedida, né? Então a gente pega... Você tem noção aí de números no sentido de conversão? Cara, a gente teve alguns casos onde a gente já pagou assim, mais de 10 vezes o ROI, né, do evento. Então assim, é um evento que ele é relativamente barato, porque a gente escolhe um local que você não precisa fazer um negócio absurdo, não precisa ser um negócio muito grande. Então o tamanho do Morada Day, ele geralmente é 100, no máximo 150 pessoas, né? A gente faz questão de não ser um negócio muito maior do que isso, porque senão a gente já perde ali em conseguir chegar em todo mundo, conversar, trocar ideia, porque essa conexão é uma parte muito importante também. E aí a gente escolhe ali um lugar que chame muita atenção. Então, por exemplo, lá em BH, o primeiro Morada Day que a gente fez, quando a gente estava lançando a MIA, né? A gente tem a MIA 1.0, que foi a MIA que a gente fez para a própria morada ali no começo, e a MIA 2.0 foi que a gente lançou para o mercado. Quando a gente lançou a MIA 2.0, isso foi em agosto de 2023, a gente escolheu o Hotel Fasano, lá em BH. Quem conhece o Hotel Fasano sabe que é uma das maiores redes ali, super legal o espaço, né? Então, e naquele momento a morada ainda não era conhecida. Então, só de você falar que tem um evento exclusivo, né, para o mercado de incorporação no Hotel Fasano, isso já chama muita atenção. E nossos sócios, a gente tem alguns sócios que são do mercado imobiliário também. Então, qual que foi a nossa estratégia para chegar nas pessoas? Convidar elas individualmente. Então, a gente chamou as pessoas que a gente sabia que queria, meio com uma estratégia ali de um ABM, né? Então a gente sabia ali quem que a gente queria. Obviamente tem gente que chamou gente nada a ver. Todo evento vai ter, né? Penetra, já aconteceu várias histórias super, super legais. Mas a estratégia de Morada Day é essa. E aí a gente já teve em Goiânia, já teve em São Paulo, Brasília, já teve em Florianópolis, Balneário Camboriú, enfim, vários locais e é um evento que a gente faz ali numa cadência bem regular, assim. Eu acho que esse ano... Mês que vem a gente vai estar em Cuiabá, dia 4, em Cuiabá, com um Morada Day lá que a gente vai fazer também. Não, quem está assistindo aí, se sair antes, está convidado. As vagas já estão praticamente esgotadas, assim. Então... É interessante que vocês estão compartilhando uma estratégia que... igual você falando de números aí, que tem dado certo, né? Até toma nota aí, Luísa, do nosso marketing, porque é uma vontade que a gente tem, a gente até pensou em fazer algumas coisas e até compor ali alguns eventos com vocês, porque tem tudo a ver. E a gente, hoje em dia, os Morada Days, eles são feitos com muita parceria, né, Henrique? Sim. Isso é um ponto legal da gente reforçar, assim, a gente não faz nada sozinho também, né? A gente um dos grandes objetivos desses eventos também é a gente fomentar mais inovação e principalmente inteligência artificial no mercado imobiliário. Assim, acho que esse além da captação, né, obviamente, de clientes, esse é um ponto muito legal para a gente. É importante isso que o Maraca trouxe. A gente sempre tem várias palestras, a gente faz esses eventos com vários parceiros, com CRMs do mercado, com empresas de inovação como vocês. E todos esses parceiros têm um momento de poder também falar um pouco do seu produto, né? Falar um pouco mais de inovação e como que juntos essas empresas estão conseguindo transformar um pouco essa dinâmica do mercado imobiliário, né? Então, esses eventos, hoje em dia, a gente tem várias parcerias, algumas delas até institucionais, com o Secov, com a ADEME, com grandes organizações regionais que fazem muito sentido, né, para essa nossa, com grandes patrocinadores, exatamente, assim. Então isso faz muito sentido para a gente conseguir escalar e dar mais visibilidade para esses eventos também, com certeza. Henrique, você colocou um ponto aí muito interessante que eu vejo que nos últimos 2 anos, um ano, a
A gente tem visto muito esses eventos focados para o incorporador, mas antes disso não se via tanto, né? O incorporador ele tinha que ir em esses eventos que são muito focados para corretores, né? E essas parcerias que você citou aí, né, desde Secov, Sinduscon, ADM, né, são parcerias muito estratégicas. Como que é a receptividade dessas instituições aí para esses eventos para incorporadores, na sua visão? Assim, sendo bem sincero, no começo essa ponte não era algo tão fácil assim de ser feito, sabe? A gente ia atrás, né, informava sobre a morada, de forma orgânica mesmo, porque são grandes instituições, às vezes de certa forma até burocráticas, mas hoje em dia eu sinto que quando a gente tem um discurso muito de falar de inovação do mercado imobiliário, assim, então a gente conta que nós temos eventos itinerantes pelo Brasil inteiro e que a gente gostaria de divulgar, né, para a ADM, para a Secov e seus respectivos associados um pouco mais sobre tecnologia e como que isso pode transformar a vida do incorporador, né, a vida da imobiliária, enfim. Então, hoje em dia, é fundamental esse contato. Como é que era a pergunta? Volta aí. Não, justamente, você estava falando em relação a essas instituições, que se tem dificuldade em relação a ter esse acesso, né? Porque são instituições, igual você disse, que são instituições grandes, que às vezes tem uma burocracia ali. Sim. E aí, assim, mas acredito que com o tempo, né, a gente tem fomentado cada vez isso mais no mercado. E em várias cidades e vários estados do Brasil, então acho que isso foi um trabalho de formiguinha mesmo que a gente foi fazendo com esses parceiros e hoje em dia a gente consegue ter uma visibilidade maior, uma propriedade maior para falar do assunto e um respaldo muito maior com essas instituições, assim, desses eventos. E hoje eles são parceiros fundamentais nessa estratégia, porque uma questão muito importante quando a gente vai fazer um evento, principalmente num lugar que a gente não tem uma presença forte, é da gente ter essa parceria com quem já está dentro, com quem já conhece o mercado, né? E hoje um dos melhores parceiros, né, que conhece todo mundo, né, são essas instituições. Ele carimba ali também o evento, né? Então isso ajuda bastante. Você até trouxe no início, né, que vocês são líder em inteligência artificial para o mercado imobiliário. E você falando, né, cada vez mais que os eventos que vocês trazem é justamente na temática de inovação e tecnologia, né? A gente também tem essa temática de trazer tanto de conteúdo de inovação, tecnologia e uma palavra que a gente utiliza muito, até nas nossas soluções, são a experiência, que também tem tudo a ver. No final das contas, o que vocês desenvolvem ali através da morada, através dos produtos da morada, é para o corretor e o cliente ter uma experiência positiva, né? Melhor do que ele estava tendo anteriormente. Eu queria que vocês compartilhassem, né? Uma coisa, a gente também, né? A gente é líder hoje em experiências interativas em salas interativas no Brasil, né? Hoje a gente tem diversas praças. Até vou compartilhar com vocês uma estratégia que a gente usa até para entrar numa cidade e depois que entrou nessa cidade, o que a gente faz para ter mais clientes naquela cidade. E depois eu queria saber como vocês selecionam as cidades para você fazer esses eventos, porque tem que ter alguma lógica ali por trás, né? Então, assim, eu lembro muito bem que a gente selecionava, até entra muito no nosso ICP, que eu vou compartilhar com vocês o seguinte. Para prospecção, para busca de novos clientes, a gente tem 3 categorias aí. Primeiro, o incorporador ele precisa pelo menos lançar uma vez por ano. Por quê? Ele lançando uma vez por ano, ao longo de 3, 4 anos, ele vai ter 3 obras ao mesmo tempo. Então ele já precisa ter uma estrutura interna, ter uma estrutura comercial, de marketing, né, para manter essa consistência. Segundo, esse VGV dele ele precisa ter nesse produto um VGV mínimo ali de 40, 50 milhões. Né? Terceiro, estar em cidades acima de 250 mil habitantes. Por quê? Quando ele está numa cidade de 250 mil habitantes, o mercado imobiliário já está, vamos dizer assim, um pouco mais maduro, já está tendo verticalização, né? Diferentes de cidades pequenas que está indo, às vezes, no lado do loteamento. Não atendemos? Não atendemos, mas você pode ter certeza que a incorporadora, a sede dela não fica na cidade pequena, ela fica na cidade grande e ela lança nessa cidade pequena, né? E aí uma das estratégias que a gente usa é muito focar em um cliente na região. Se for o cliente que tem mais nome da região, melhor ainda,
porque ele valida os demais. Sim. Então, quando a gente vai fazer uma apresentação por videochamada que seja com um novo cliente, a gente sempre filtra, fala assim, vamos mostrar referências da cidade dele. Porque o cara, aí entra até um lado que é assim, ó, você vai mexer no lado de status e ego da pessoa, do incorporador. Queria entrar um pouco nessa linha de a conversa com o incorporador, né? Que tem sim esse lado do ego, comparação, fala, olha, meu concorrente está usando, você não vai usar? Não, seu concorrente está usando, você não vai usar, né? E nesse sentido também, qual a estratégia que vocês utilizam para falar assim, vou dominar essa cidade, ou vou entrar nessa cidade? O nosso ICP é muito parecido. A gente também tem um ICP muito focado ali no mercado de incorporação e loteamento. Com algumas pequenas diferenças, assim, a gente está focado hoje, né, em incorporadores que fazem ali 4 lançamentos por ano ou mais, né? Então já são incorporadores maiores. São incorporadoras maiores. Hoje, uma a cada 4 incorporadoras das 100 maiores são nossos clientes. Bom número. Então, Vocês pegam daquela lista dos 100 maiores? é uma estratégia, Se eu não me né? engano, as 20 maiores, assim, hoje fazem parte Isso. do ecossistema. A gente fez um evento agora, foi da Secov, em São Paulo, né? E aí um terço dos membros do Secov eram clientes Que bom, da olha Morada. só. Então, assim, isso é uma estratégia que conecta muito com o que você está falando. E aí eu vou voltar lá atrás, quando a gente começou com o nosso primeiro produto externo, que foi a MIA. A Direcional foi a primeira grande cliente, né, a comprar ali, né, a ideia, né, e na sequência ali vieram outros grandes clientes, né, a Novular, Patrimar, né, e a Rev lá em São Paulo. O que acontece? Quando você chega nos outros clientes e fala que é direcional, isso abre portas, entendeu? Que é direcionar clientes. Isso acontece até hoje. Antes isso tinha um apelo ainda maior. Hoje, como a gente já tem uma capilaridade e outras marcas muito grandes, né, na carteira, isso faz muita diferença. E é interessante notar como em alguns locais você ter essa estratégia ali, né, da regionalização é muito importante. Então, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, principalmente Goiânia, Anápolis, outros lugares, você tem um tipo de comportamento que é assim. O prospect, a primeira coisa que ele te pergunta é quem que são os clientes que já estão aqui. É igual te perguntar assim, quem são seus pais? Você é filho de quem? Filho de quem? Você é filho de quem? E por quê? Porque é um mercado que todo mundo se conhece, né? É um mercado que tem essa proximidade, né? E mexe muito com isso. Então, quando você chega no lugar, né? As empresas de referência já estão usando, você invariavelmente tem um efeito manada ali que isso gera, né? Então, e isso é uma coisa que a gente explora bastante também. Então, nessa estratégia também das cidades, hoje a gente está buscando mais regiões metropolitanas. Então, por exemplo, como são incorporadoras maiores, né? Geralmente elas estão em vários lugares, né? Mas ao focar ali nas regiões metropolitanas, ali 500 mil habitantes ou mais, a gente acaba chegando nas cidades menores também, entendeu? A gente tem... Se a gente pegar, né, o Brasil tem um pouco mais de 5.300 cidades. Se você pegar quais cidades tem mais de 500 mil habitantes, vou colocar um número aí, depois vocês checam, mas eu acredito que não passa de 60 cidades. Talvez, eu acho por aí. Por exemplo, Anápolis mesmo tem 400 mil. Verdade. Uhum, Assim, existem alguns lugares que estão bombando, né? Que na verdade não são lugares que têm uma população tão grande, mas que o mercado de incorporação, o mercado imobiliário... tipo a população itinerante, né? Itapema, Balneário, cidade não tem... Exatamente. Mas então você pega Balneário Camboriú ali, né? Com aqueles prédios gigantes, né? Então acontece isso e assim, a gente é flexível o suficiente para também
entrar nesses mercados. Então, assim, eu acho que é isso, né, da parte do mercado. Eu queria entender para você também, como que é a sua estratégia ali entrando, você contou um pouco, né, mas como que é a receptividade, por exemplo, principalmente nas cidades menores ali, ou até nas maiores hoje, com a tecnologia que vocês trazem ali para o mercado? Olha, até a gente conduz, né? Até, vamos lá, quando chega um potencial cliente, um lead, a gente busca conduzir ele para uma videochamada, né? E aí a gente consegue filtrar muitas informações a respeito daquela cidade, se já atendeu alguém ali, mas todas as apresentações independentes a gente valida algo que igual você falou. Vocês começaram com o pé direito igual nós. Vocês começaram atendendo direcional, nós começamos atendendo a Cirela. Então isso é um carimbo muito importante, uma chancela muito importante. E aí isso é como se fosse assim, a pessoa do outro lado, ela meio que já baixa a bola, né? Fala assim, não, então se essa incorporadora bem maior já validou, então eu estou um pouco mais confortável. E aí entra muito até aquela percepção, não, então vai ser muito caro, né? E aí hoje a gente tem aí mais de 20 soluções diferentes para incorporação, não apenas para lançamento, mas também durante a obra, para trabalhar estoque também. E a gente busca fazer uma venda consultiva, né? Tipo assim, deixa eu entender o escopo. Você está lançando ou você está com um problema de estoque? A gente busca identificar quantos lançamentos fazem no ano, o que tem aí de obra rodando. É um trabalho que o comercial é fundamental ele saber fazer as perguntas certas, né? De identificar, é um processo de consultoria ali que você vai fazer para depois falar, olha, baseado no que você me disse, a gente sugere você esse pacote e esse, porque esse pacote ele já ajudou essa empresa, né? Inclusive uma aí da sua região, né? Se você quiser conversar com ele. Então, atualmente, metade dos novos clientes ainda vem através de forma orgânica, né? Indicação, né? Algum tipo de relacionamento. E aí aqui a gente tem feito essas estratégias de marketing digital, que está cada vez mais desafiador pelo custo do lead, né? Essa participação de eventos. Então, um objetivo também que a gente gostaria para 2026 é aumentar a quantidade de novos clientes através desses eventos presenciais. A energia gasta é grande? Vocês têm que imaginar tanto que vocês têm que viajar, né? Não, a conta de viagem é cara. Além de ser cara, é a energia que você coloca ali, né? Assim, hoje vocês estão com quantos clientes incorporadoras? A gente está com quase 200 marcas na nossa carteira. São praticamente 150 incorporadoras, né, dentro do nosso mercado. O plano para o ano que vem é a gente bater mais 300 incorporadoras. Olha só. Então a gente está com números bem parecidos, então, que a gente atende atualmente 200 incorporadoras, mas é bem desafiador para nós, diferente de vocês que pode dizer que é 100% SaaS? É 100% SaaS. O nosso aqui a gente não pode se dizer que é SaaS, né? Porque envolve tecnologia, hardware ali para dentro dos... Mas hoje a gente tem metade da nossa receita vem de recorrências e a outra metade vem de projetos, né? Projetos audiovisuais, projetos 3D, projetos que envolvem ali um início, meio e fim ali, Sim, né? Uma acabativa ali. A gente tem uma parte, né? Assim, para não dizer que é 100% SaaS, né? A gente tem uma parte que ela vem de serviços também, mas que são serviços que são relacionados à nossa plataforma. Então, geralmente, quem contrata o serviço são pessoas que já estão dentro da recorrência ali, né, do SaaS, digamos assim, entendeu? E a gente tem uma plataforma muito flexível, né, muito robusta, onde as pessoas, a gente tem um time que pode ajudar a construir customização, né, algumas habilidades novas para IA, né, pessoal quer fazer coisas diferentes, a gente tem um time que ajuda nisso também, entendeu? Legal. Hoje, até você falando, né, que querem aumentar esse número de incorporadoras, então o time de vocês, comercial, está bem robusto. Conta um pouco aí, como que está essa estruturação comercial e da onde vêm os principais leads, assim, quais são os caminhos? Olha, hoje é bem variado e o Henrique vai talvez trazer até melhor do que eu. Mas a gente hoje tem um time, né, de comercial ali com umas 10 pessoas, né, dentro do time.
SDR, Account Executive, dentre outros. E hoje a gente está, assim, muito pela natureza do mercado, né, a gente entende que a gente precisa estar ainda mais próximo, né, dos nossos possíveis clientes ali, né? Então a gente está investindo muito para ter presença, né, em alguns mercados estratégicos, né? A gente já está em São Paulo, ali no Cuba, a gente vai investir em ter ali mais pessoas ali dentro de um novo escritório que a gente vai abrir em São Paulo, né? E em outras cidades estratégicas no Brasil, entendeu? Então para 2026 a gente tem, né, o plano de fazer uma estratégia muito baseada na regionalização também. Entendi. Não necessariamente ter time em 60 cidades, mas que a gente tenha um time, né, onde a gente está, né, em BH, São Paulo, que seja, mas que conheça, né, o mercado de cada local. Se você quiser complementar. E acho que assim, as nossas metas são super desafiadoras, então obviamente a gente tem previsão de talvez triplicar a equipe comercial e esse ponto de regionalizar um pouco o nosso time é muito importante, como o Maraca falou, porque é uma venda muito consultiva, né, hoje em dia, assim, praticamente 80-90% das nossas reuniões primárias de apresentação de produto, hoje elas são virtuais, né, elas são online. Mas a gente percebe que quando o cliente se interessa e isso vai avançando, assim, ele vai tendo muito mais curiosidade e interesse sobre o assunto de inteligência artificial e isso acaba tendo encontros muito mais recorrentes, assim. Então hoje o nosso time ele trabalha de forma muito consultiva com esses clientes, o que exige muito essa necessidade de viagens, né, de deslocamentos o tempo inteiro, assim. Então a gente entende que para algumas cidades, estrategicamente falando, faz sentido ter uma equipe comercial específica ali localmente, justamente para prestar esse serviço de venda mais consultiva de forma presencial, né, visitando os stands, estando no dia a dia ali da incorporadora e dos corretores, para poder exatamente captar essas dores e entender onde que a gente pode ajudar. Assim. O Maraca trouxe um ponto legal também, que é dos serviços, né? Hoje a gente tem uma área de professional services dentro da Morada, em que a gente customiza, né, esses produtos e serviços para clientes, porque a gente trabalha com desde o médio incorporador que faz 2, 3 lançamentos, até empresas enormes que têm vários lançamentos, como a própria Direcional. Então, o perfil de cliente ele varia muito e obviamente o grau de customização, né, da jornada de venda dele ser muito mais ampla faz com que a gente tenha a necessidade de ter vendas, enfim, cada vez mais consultivas e setores cada vez mais estratégicos dentro da Morada. E um ponto que é super interessante, ainda falando dessa questão local, uma coisa que a gente já percebeu em alguns tipos de clientes específicos é que, cara, a gente tá lá, o nosso time comercial já conversou ali umas 10 vezes com aquele cliente, a gente só fecha se a gente for no escritório, apertar a mão. Que isso? Foi um cliente lá da Amapá. A gente vai. O Luiz, nosso sócio, né, diretor, né, comercial, ele tá em Manaus nesse momento, né, tá fazendo um evento ali. Qual que é o evento? Nem lembro. Eu fico imaginando. Que eu já perdi. O Maraca e Henrique, eu fico imaginando o CAC de vocês nesse sentido, né? Mas é interessante porque você olha justamente o long time value desse cliente, então, né? A magia do SaaS é essa, né? Por incrível que pareça, a gente tem um CAC bem controlado. Pode à primeira vista não parecer, né? A gente faz muita questão assim, de ser muito responsável, né? A Morada ela é uma empresa que ela é investida, né? A gente tem fundos ali por trás também. Então, assim, a gente é muito responsável, né, com cada centavo que entra e que sai, né? Porque, então, assim, hoje a gente vem cada vez mais azeitando, né, essa estratégia para nenhuma métrica importante ali sair demais, né, do controle, assim, sabe?
Muito bom. A gente está encaminhando aqui para o final e até achei muito interessante esses últimos pontos que vocês colocaram sobre futuro, né? O que vocês esperam aí? Até vocês aí, né? Se você citou aí que vocês são investidos e acaba que as metas acabam que ficam mais pujantes, né? São até exigidos ali um certo crescimento maior do que se não fosse investido. Aqui até a Skyline a gente foi bootstrap total, né? A gente não teve esse lado do investimento, mas a gente se preocupa muito com esses pontos que você colocou, né? Do que você está investindo, o que está dando certo. A gente olha muito o número final, a gente abre os números para a equipe também. Mas eu queria entrar sobre o futuro para a gente caminhar para o final aqui. Olha, capcioso, hein, o Maraca? Por exemplo, o que na sua visão, para os próximos anos, precisa ser mudado para vocês aí, por exemplo, seja interno ou externo, às vezes pode focar no externo, para que consiga entrar de fato nessa quantidade de incorporadoras, né? O que precisaria ser transformado? Assim, a primeira palavra que me vem à mente, assim, quando você faz essa pergunta é cultura. É uma questão cultural. Hoje o mercado, né, é um mercado que de certa forma ainda é muito tradicional, ele ainda tem uma maneira muito particular de fazer certas coisas e a gente precisa educar o nosso cliente. Então, dentro dessa estratégia consultiva, né, de mostrar, a gente só abrindo um parênteses aqui, quando a gente começou, o nosso slogan era a inteligência artificial aprender a vender imóveis. Aprendeu a vender imóveis. E logo a gente já entendeu de cara que esse não era o melhor slogan do mundo, porque a gente já criava uma certa resistência ali, principalmente com quem está na ponta do corretor, fala, peraí, se a IA aprender a vender, o que eu vou fazer? Ela vai tomar meu lugar? Sim. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de mostrar que a gente não está, né, para substituir, para tomar o lugar, principalmente do corretor, mas é uma ferramenta, uma tecnologia que está ali para ajudar. E parte dessa mudança de cultura, né, envolve abraçar isso, e a nossa responsabilidade é fazer a educação e mostrar que realmente isso dá resultado, que a gente vem vendo, né, nas empresas que a gente está atuando. Então, e na forma de fazer negócios, né? Então, assim, você tem ali uma forma que às vezes é muito rudimentar em alguns aspectos, né? Processos que não estão tão bem estruturados. E a própria IA, o próprio produto que a gente está, ajuda muito nesse processo. Você pega ali empresas que utilizam CRMs, por exemplo. Existe uma dificuldade muito grande de fazer o corretor usar e preencher o CRM. Entrar no aplicativo separado, né? Ele geralmente não faz isso, ele não vai ler ali o histórico. Então, entendendo isso, a gente tenta fazer um trabalho de, cara, como que eu posso, ao mesmo tempo, ajudar a incorporadora, né, preenchendo, né, enriquecendo ali os dados que eles têm, mas ao mesmo tempo fazendo isso de uma forma facilitada ali para quem está operando na ponta, né? Então esse processo vai nesse caminho, né? Porque aí a gente vai trazendo uma mudança cultural de, cara, adoção, entendeu? E de entendimento que está ali para ajudar, que está ali para gerar resultados, sabe? Muito bom. Olha que encerramento, hein? Você falou uma coisa super importante, que é investir em cultura e educação, seja interno, seja externo, né? Externo para os clientes, para eles aprenderem isso, e interno também na equipe interna ali de saber isso. Quero agradecer aí esse bate-papo, que foi muito rico aí, entre o Skyline e a Morada. Acredito aí que a gente tem muita sinergia para revolucionar a forma que o cliente é recepcionado pelos corretores, recepcionado de informações assertivas, né? E a gente tem aqui o nosso propósito é justamente inspirar decisões de compra, né? Então, tudo que a gente faz precisa inspirar ali uma decisão da pessoa, seja positiva ou não. Legal. E eu quero agradecer, foi muito bom vocês terem vindo aqui e... Se vocês gostaram aí desse bate-papo, né? A gente vai compartilhar ele em diferentes redes e vamos ter outros
convidados aqui também na Skyline para falar de tecnologia, inovação, experiência, né? A Morada, líder, já é líder, uma empresa tão pouco tempo, mas já é líder em inteligência artificial para o mercado imobiliário. Obrigado aí, Gabriel, Henrique. Eu que agradeço o convite, está convidado ali BH, tomar um café junto com a gente, comer um pãozinho de queijo, conhecer ali nossa sede, nosso time, vai ser um prazer estar aqui com vocês e espero retornar mais vezes. Bom demais, valeu. Tamo junto. Aí, obrigado. Viu? Foi tranquilo, não foi?